Olá, boa noite. Procuradoria-Geral da República denuncia Lula, Gleisi, Paulo Bernardo e Palocci com base em delação da Odebrecht. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, está próximo de fechar delação. Condenado a mais de 57 anos, ele é apontado como operador de propinas do PT. Governo nega que Temer tenha cancelado viagem à Ásia devido às investigações sobre o decreto dos portos. E em pronunciamento, Temer anuncia o reajuste do Bolsa Família e diz que trabalha enquanto alguns criticam. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, pode assinar delação premiada nos próximos dias. Duque já foi condenado na Lava Jato a mais de 57 anos de prisão. Atualmente, ele está detido em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele esteve à frente da diretoria de serviços da Petrobras durante todo o governo Lula e no primeiro mandato de Dilma. O ex-diretor da estatal é considerado pelos investigadores o principal operador do PT no esquema de corrupção desvendado pela Lava Jato. De acordo com o jornal O Globo, Duque se tornou um ativo nas investigações por guardar um amplo conjunto de provas documentais que reforçariam o elo entre o PT, os ex-presidentes Lula e Dilma e os repasses da Odebrecht. Duque reúne recibos, extratos bancários, planilhas e fotografias dele com os investigados. Duque já era um colaborador da Justiça, mas por enquanto não assinou a delação, o que pode ocorrer nos próximos dias. Ele também coopera com uma investigação na Itália. Em troca de imunidade perante a Justiça italiana, se dispôs a confessar crimes envolvendo empresas do país no esquema de corrupção da Petrobras. No Brasil, Duque tentava fechar o acordo há muito tempo e as negociações avançaram após a segunda turma do Supremo retirar das mãos do juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula, como as reformas do sítio de Atibaia e a compra do terreno onde seria construída a sede do instituto que leva o nome do ex-presidente. Para a força-tarefa da Lava Jato, o material oferecido por Duque pode ajudar muito nas investigações. Ele teria condições de reconstituir em detalhes a negociação da propina e a sua devida partilha entre integrantes do PT. Em depoimento no ano passado, Duque disse que o ex-presidente Lula sabia do esquema de corrupção na Petrobras. Ele relatou ao juiz Sérgio Moro que teve 3 encontros com o petista em 2012, 2013 e 2014. Neste último encontro, num hangar em Congonhas, disse que recebeu de Lula a ordem para fechar contas que ele tinha no exterior para receber propinas da Petrobras. Em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes, ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Duque também contou por quais apelidos Lula era chamado entre os operadores do esquema. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Ex-secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, nega ter recebido dinheiro de corrupção. A acusação foi feita em delação por Carlos Miranda, ex-operador financeiro de Sérgio Cabral.
E o mesmo delator ainda contou aos investigadores que o atual governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, também recebia dinheiro do esquema criminoso. Carlos Miranda disse que de 2007 a 2014, Beltrame recebia uma mesada de R$30 mil do esquema de propina durante a gestão de Sérgio Cabral, do MDB, ex-governador do Rio. Segundo o delator, os valores teriam sido entregues à mulher do ex-secretário, Rita Paz. José Mariano Beltrame comandou a Secretaria de Segurança do Rio por 10 anos nos governos Cabral e Pezão. Foi o que mais tempo ficou no cargo. Beltrame foi responsável pela implantação do projeto das Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, que agora passam por reformulação. Em nota, ele negou as acusações e classificou a denúncia de fantasiosa. E na delação, Carlos Miranda fez graves acusações contra o atual governador do Rio. Ele afirmou que Luiz Fernando Pezão, do MDB, ganhava R$150 mil por mês quando era vice de Sérgio Cabral. A propina, de acordo com Miranda, era paga com dinheiro de empreiteiras e fornecedores do Estado. O delator contou também que quando Cabral deixou o governo em 2014 e o vice assumiu o cargo, a ordem dos pagamentos mudou. Foi Pezão quem passou a enviar propina a Cabral, uma mesada de R$400 mil. Aos investigadores, Carlos Miranda disse ainda que a propina a Pezão incluía um 13º salário a cada ano e que em 2013 houve 2 bônus de R$1 milhão cada. O dinheiro também foi usado para pagar uma obra feita na casa do governador em Piraí, no interior do Rio. Pezão repudiou o que chamou de mentiras, afirmou que jamais recebeu recursos ilícitos e que já teve sua vida amplamente investigada pela Polícia Federal. A delação de Carlos Miranda foi homologada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. As revelações contra Pezão já foram enviadas ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processar um governador de estado. O homem baleado durante um ataque a tiros contra o acampamento de apoio ao ex-presidente Lula em Curitiba, na madrugada de sábado, teve melhora no estado de saúde. Segundo informações do governo do Paraná, Jefferson Lima de Menezes, de 39 anos, deve deixar a UTI, mas vai permanecer mais algum tempo internado. Ele foi atingido de raspão no pescoço por um dos 20 tiros disparados na madrugada contra o acampamento dos apoiadores do ex-presidente Lula do PT. A polícia ainda investiga o autor dos disparos e a motivação do atentado, que teria ocorrido após uma discussão entre petistas e apoiadores de Jair Bolsonaro. Várias lideranças políticas do país condenaram o ataque contra o acampamento pró-Lula e disseram que a ação fere de morte a democracia brasileira e o direito à livre manifestação. E aqui em São Paulo, teve alta o administrador de empresas que foi agredido por militantes do PT em um ato em frente ao Instituto Lula. Carlos Alberto Bertoni ficou internado por 20 dias. Ele sofreu traumatismo craniano no dia 5 de abril, quando o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. O administrador sofreu empurrões e chutes ao criticar o ex-presidente. Ele bateu a cabeça no para-choque de um caminhão e caiu no meio da rua. Devido ao episódio, o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, e o filho, Leandro Eduardo, foram indiciados. Eles são suspeitos de lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir. Se condenados, podem pegar pena de 1 a 5 anos de prisão. A defesa de Carlos Alberto Bertoni contesta e pede à Justiça que as agressões contra ele deveriam ser tratadas como tentativa de homicídio qualificado e que ele teria sido ouvido de maneira irregular. Os advogados pedem que o inquérito seja reaberto e que ele seja ouvido novamente. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denuncia o ex-presidente Lula e a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, com base na delação da Odebrecht. Eles são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além de Lula e Gleisi, também foram denunciados o ex-ministro Paulo Bernardo, marido da presidente do PT, e Antônio Palocci. De acordo com o Ministério Público Federal, em 2010, a Odebrecht acertou com o PT o pagamento de R$40 milhões em troca de vantagens durante o período em que o partido estivesse dando as ordens no Palácio do Planalto. O PT comandou o país com Lula de 2003 a 2010 e com Dilma de 2011 até maio de 2016. Gleisi já é ré na Lava Jato junto ao marido. O julgamento deve ocorrer ainda neste semestre.
Lula está preso no Paraná e na Lava Jato já foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. E ele ainda responde a outras 6 ações penais. Palocci assinou delação premiada na semana passada. Por enquanto, segue preso em Curitiba. Ele já foi condenado pelo esquema de corrupção na Petrobras a 12 anos de prisão. Em nota, o PT disse que as acusações são falsas e incongruentes e que a denúncia carece de provas. A defesa de Marcelo Odebrecht disse que o empresário está à disposição da justiça para ajudar no que for necessário. O governo nega que Temer tenha cancelado viagem à Ásia devido às investigações sobre o decreto dos portos. O Palácio do Planalto diz que Temer cancelou a viagem para evitar prejuízos à economia em votações no Congresso Nacional. A nota diz que se Temer viajasse, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, também seriam obrigados a deixar o país devido ao calendário eleitoral, o que, segundo o governo, prejudicaria as votações. Maia e Eunício são pré-candidatos na eleição deste ano e, por esse motivo, não poderiam assumir a presidência. O Planalto apontou entre as votações importantes para o governo no Congresso o remanejamento de verbas orçamentárias para cobrir dívidas que deixaram de ser pagas pela Venezuela e por Moçambique a empresas exportadoras do Brasil. Houve a especulação de que Temer cancelaria a viagem ao exterior após o avanço das investigações contra ele. Isto porque a decisão teria ocorrido após a Polícia Federal pedir a prorrogação do inquérito que investiga o presidente por mais 60 dias. Temer é acusado de receber propina ao editar o decreto dos portos. Em troca, as empresas do setor portuário seriam beneficiadas. Velhos amigos do presidente, entre eles o coronel aposentado da PM João Batista Lima Filho e o advogado José Yunes, chegaram a ser presos. Eles são acusados de intermediar propina a Temer. Nos próximos dias, a filha do presidente, Maristela Temer, deve ser ouvida pela Polícia Federal. Os investigadores querem saber por que o coronel Lima Filho pagou a reforma de uma casa dela em São Paulo. A suspeita é de que o dinheiro usado na obra tenha sido propina, o que Temer nega. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer tem o hábito de superestimar seus êxitos e subestimar seus fiascos. Mas fica difícil manter esse tipo de exercício retórico quando o próprio presidente admite em nota oficial que enfrenta dificuldades numa área que se considerava imbatível, a articulação com o poder legislativo. Temer alegou que teve de adiar uma viagem à Ásia por receio de que, na sua ausência, o Congresso deixasse de votar um projeto que o Planalto considera vital, sinal dos tempos. O que prendeu Temer no Brasil, disse o Planalto, foi a necessidade de aprovar um projeto que remaneja dinheiro do seguro-desemprego para cobrir um calote que Venezuela e Moçambique deram no BNDES. Isso tudo é conversa fiada. A verdade é que, desde que salvou Temer de 2 denúncias criminais, o Congresso preocupa-se mais com a sua própria sobrevivência do que com a do presidente. Em ritmo eleitoral, os parlamentares só negam apoio a tudo o que Temer considera prioritário, a começar, por exemplo, pela proposta de privatização da Eletrobras. Num ambiente assim, pouco importa se Temer está na China ou no Brasil. Sua festejada habilidade política virou uma insignificância. Boa noite. A Polícia Federal enviou o acordo de delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci do PT para homologação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Palocci está preso desde setembro de 2016. Ele é réu acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras. Nesse processo, já foi condenado a 12 anos de prisão. A defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, recorre da condenação no Mensalão Tucano. O recurso chamado de embargos de declaração não tem o poder de mudar a condenação, serve apenas para esclarecer pontos da sentença. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão por desvio e lavagem de dinheiro. Agora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai marcar a data da análise deste recurso, o que não tem prazo. Só depois deste julgamento, Azeredo poderá ir para a cadeia.
De acordo com a denúncia, o esquema do Mensalão Tucano teria desviado cerca de 3,5 milhões de reais de recursos públicos para a campanha eleitoral de Azeredo, que concorria à reeleição ao governo mineiro em 1998. O ex-governador sempre negou envolvimento nos crimes. O técnico de ginástica masculina, Fernando de Carvalho Lopes, é afastado pelo Clube MESC de São Bernardo do Campo. Ele foi acusado de abuso sexual por pelo menos 40 atletas. Fernando trabalha no MESC há 20 anos com atletas de base, todos homens. Mas ele foi transferido para o setor administrativo há quase 2 anos, quando fazia parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Masculina de Ginástica e foi denunciado por um menor de idade. Às vésperas da Olimpíada do Rio, o técnico foi desligado da equipe. Um dos poucos a falar abertamente sobre os supostos abusos foi Patrick Barbosa, campeão pan-americano por equipes em 2011 em Guadalajara, no México. Segundo o depoimento do ginasta ao programa Fantástico da Rede Globo, Fernando tomava banho com ele e chegava a dormir na mesma cama. Outros atletas disseram que o então treinador pedia para ver e tocar os órgãos genitais deles. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Fernando nega as acusações e afirma estar com a consciência limpa. Termina daqui a pouco o prazo para declarar o imposto de renda. Quem ainda não fez a declaração tem até às 11h59 da noite para entregar o documento. A multa para quem não declarar ou descumprir o prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. A expectativa do governo é receber mais de 28 milhões de declarações neste ano. Em pronunciamento de 1º de maio, o presidente Michel Temer anunciou o reajuste do Bolsa Família e a renovação do programa Luz para Todos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o reajuste será de 5,67% do benefício médio a partir de julho. Durante a fala, Temer exaltou os trabalhadores brasileiros de vários setores e defendeu o governo. Afirmou que trabalha, enquanto alguns criticam. Enquanto alguns passam o dia criticando, a gente passa o dia trabalhando. E nessa data especial, o país agradece a quem faz, a quem produz e a quem realiza. O presidente pediu que desempregados não percam a esperança. Segundo ele, o Brasil está crescendo e a cada dia criando mais postos e mais oportunidades. Contas públicas têm rombo de 25,135 bilhões de reais em março, segundo o Banco Central. O que significa que a soma das despesas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais superou a soma das receitas com a arrecadação de impostos e contribuições. É o pior resultado para meses de março de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 2001. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Neste 1º de maio, os trabalhadores não têm muito o que comemorar. O desemprego, além de elevado, voltou a subir em março. Mais que sazonalidade, houve cortes em todos os setores, o que reflete a dificuldade de a economia engatar um crescimento mais vigoroso. E ainda tem as incertezas políticas que impõem maior cautela para os empresários nos investimentos e contratações. A tendência é de números melhores daqui para o final do ano, mas nada excepcional, até porque a economia deve ter expansão inferior à que se esperava. Por outro lado, novidades que vieram com a reforma trabalhista, como o trabalho intermitente, que poderiam ajudar a gerar mais vagas, têm impacto limitado pela insegurança jurídica, ainda mais com a perda de validade da medida provisória que iria regulamentar pontos que ficaram em aberto. Mas, na verdade, só um crescimento acelerado e consistente da economia é que pode garantir a recuperação mesmo do mercado de trabalho. A reforma veio mais para reconhecer novas formas de emprego e reduzir a margem para ações trabalhistas. Quanto ao governo, o papel dele é garantir as condições para que a economia retome um crescimento em bases mais sustentáveis, de forma a assegurar maior confiança para quem quer investir e contratar. Com imensos rombos nas finanças, como vimos, não tem como acelerar investimentos ou injetar mais dinheiro em circulação para reforçar a retomada da atividade. Isso só comprometeria mais a credibilidade. Tenha de cuidar da reestruturação da economia, como já vem fazendo, para restabelecer as bases do crescimento.
A percepção de uma eventual falta de compromisso com o ajuste das finanças pode desestimular mais os investimentos, reduzir o fluxo de recursos para o país, pressionar ainda mais o dólar, a inflação e levar à alta dos juros, o que só prejudicaria mais o emprego. O que os trabalhadores têm de cobrar é a reestruturação da economia com responsabilidade. É por aí que virá a recuperação também do mercado de trabalho. Boa noite. Depois de um final de semana ensolarado e quente, a semana vai começando também com tempo firme aqui na capital. Vamos à previsão do tempo com Mariana Armentano. Uma frente fria vinda lá do sul do Brasil muda a direção dos ventos por aqui, espalha um pouco mais de nebulosidade e diminui o calor tanto no litoral quanto aqui na Grande São Paulo. Nessa madrugada aqui na capital, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 27 graus. Aí na quarta-feira fica mais fresquinho, máxima de 26 e na quinta volta a fazer 27 graus à tarde, todos os dias com um friozinho leve durante a madrugada. Pelo menos 26 pessoas morreram em 2 ataques à bomba em Cabul, no Afeganistão. Entre as vítimas estão 9 jornalistas que cobriam a primeira explosão. A primeira bomba foi detonada por uma pessoa que estava de moto. Em seguida, a polícia fez um bloqueio no local e jornalistas se juntaram para reportar o ocorrido. O homem-bomba teria, então, apresentado uma credencial de imprensa para a polícia e se infiltrou no grupo para aí realizar a segunda explosão. Entre os mortos está o fotógrafo Shamarai, chefe de fotografia da agência francesa de notícias AFP em Cabul. O grupo Estado Islâmico reivindicou as autorias das explosões. Em outras regiões do Afeganistão foram registrados mais 2 ataques. 11 crianças morreram em um deles. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite e até amanhã. Aprenda a fazer fogazza de carne louca no Revista da Cidade desta terça, 9h30 da manhã. Assista agora, todo seu.